E vamos estudar a Bíblia com firmeza, irmãos, aqui nessa noite. Atos capítulo 9, versículo 31 é o nosso ponto de partida e a nossa mensagem hoje tem o título Crescimento da Igreja. É para baixo, para cima e para o lado. O crescimento da igreja é para baixo, para cima e para o lado. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 31. Quem achou, diga amém. Se coloque de pé para a leitura da palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor. E assim as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz, eram fortalecidas e edificadas pelo Espírito Santo e se multiplicavam, andando no temor do Senhor. Amém? Senhor, para os nossos corações, que nós possamos aqui receber do Senhor uma porção maravilhosa da Tua Palavra, para o nosso encorajamento, para o nosso ensino, para o nosso crescimento, Deus. E que nessa noite o Senhor possa, Deus, de forma maravilhosa, tocar em cada coração com o Seu doce Espírito, Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor possa estar indo de encontro a cada coração que entrou aqui, Deus. E que nós, nessa noite, possamos desfrutar, ó Deus, de um momento em que possamos sair daqui dizendo que pastor maravilhoso é o Senhor Jesus. Que nós possamos sair daqui nessa noite dizendo que palavra maravilhosa tem o nosso Deus, em nome de Jesus. Que nós possamos apontar para o Senhor a todo instante, que esse púlpito aponte para o Senhor, que a minha vida aponte para o Senhor, que o sermão aponte para o Senhor, e que toda a igreja seja um instrumento dia após dia, de encorajamento, um instrumento que vai abraçar as pessoas, um instrumento do Senhor para alcançar vidas e também para glorificar o Seu nome. Em nome de Jesus, assim nós oramos. Amém e amém. Amém, irmãos? Vamos então estudar esse assunto aqui nessa noite. Gostaria de estar falando a respeito do crescimento da igreja. Como que Deus deseja que a igreja cresça. E o crescimento da igreja, ele é exatamente assim e exatamente nessa ordem. Primeiro ele cresce para baixo, a igreja primeiro cresce para baixo. Eu vou explicar aos irmãos o que significa isso. Depois a igreja cresce para cima. E só por último, ela cresce para o lado, ou para os lados. O crescimento da igreja é algo natural. É natural a igreja do Senhor Jesus crescer. Ela foi feita para isso. O cristianismo, ele é ambicioso quanto a isso. No bom sentido, no melhor sentido possível da palavra, o cristianismo deseja, sim, o crescimento. Segundo, não é pecado a igreja crescer. Nós precisamos entender isso, que a igreja crescer não é um pecado. Poxa, estamos tão bem aqui, será que temos que crescer mesmo? Olha, esse negócio de movimento de igreja crescendo aí, isso está errado, né? Estão tudo em pecado. Não. Agora, precisamos frisar que a igreja não pode atropelar o crescimento. Não existe um anabolizante espiritual para a igreja crescer. A igreja cresce somente através do exercício da fé, através do testemunho dos irmãos, através da oração, através da leitura da palavra, do estudo da palavra e da profundidade na palavra. Não tem uma fórmula secreta, não tem como você achar um produto que se aplique para hipertrofiar a igreja. Isso não existe.
como existem os remédios que aqueles que desejam crescer a sua musculatura de forma rápida, desenvolver o crescimento muscular rápido, eles aplicam esses produtos anabólicos, né? Que dá um crescimento no braço, dá um crescimento nos ombros, no peitoral. Aí você vai olhar para a perna do cara, ela está igualzinho um cabo de vassoura, cheio de doer. A igreja não cresce assim, ela não cresce desequilibrada, ela não cresce atropeladamente, ela não cresce de qualquer forma. E hoje o que se mais tentam usar para o crescimento da igreja são os métodos. Existe uma busca desenfreada, aceleradíssima por métodos. Às vezes alguns bons, em grande parte muitos desses ruins, prejudiciais, que mexem com a estrutura da igreja, com o cerne doutrinário da igreja e que trazem, na verdade, confusão e divisão em vez de multiplicação e crescimento. A igreja deve estar atenta a isso, porque os métodos, eles são águas obscuras para o crescimento de igreja, né? E, via de regra, métodos são modas. Vem igreja de 1000 membros, vem igreja de célula, vem G12, vem o MDA, eles são alguns ventos que passam por aí. Tem alguns seguros também, a série 9 marcas, por exemplo, é um modelo de crescimento de igreja, mas que não se aplica em todas as realidades. Você não pode pegar um pacote, fechar os olhos e dizer, é isso que minha igreja precisa, e pum, jogar dentro da igreja, sem fazer um filtro, sem adaptar, sem trazer à igreja um entendimento do que está acontecendo, sem observar a realidade a qual a igreja está inserida. Então a igreja cresce no exercício da fé, observando a realidade que ela está inserida, dia após dia, analisando as características de onde ela está inserida e estrategicamente, no poder do Espírito e pela palavra, a igreja vai fluindo. É assim que nós temos andado, é assim que nós temos experimentado, é assim que Deus tem desenvolvido o seu trabalho aqui. Eu gostaria de chamar a sua atenção que Lucas, ele não é um historiador, ele não é alguém que está escrevendo um relato por contexto histórico, como sendo um historiador. Lucas é um missionário. Lucas, ele escreve o Evangelho de Jesus, Lucas, segundo escreveu Lucas, e a continuidade desse Evangelho, que são os primeiros 30 anos aproximadamente da igreja, ele relata aqui em Atos dos Apóstolos, aquilo que os apóstolos fizeram no desenvolvimento da igreja. Então Lucas, ele fecha ali, como diz o Ariovaldo Dias Casimiro, ele fecha o seu escritório médico e ele vai fazer missões. Em algum momento ele se junta com o apóstolo Paulo e sua equipe. Fica registrado também lá no capítulo 16 de Atos. Ele registra que ele se juntou, versículo 8, 9 e 10. Quando ele muda o termo, eles para nós. Como ele se coloca junto nas viagens missionárias. Ele está participando daquilo agora. Ele não está narrando aquilo que ele está vendo. Ele está narrando aquilo que ele está participando. Então, eu gostaria de destacar algumas verdades para os irmãos a respeito do crescimento da igreja, que é para baixo, para cima e para o lado, a expansão da igreja, do reino de Deus, para que nós possamos aqui aprender junto e desenvolver isso com os irmãos, essa ideia. Primeiro, a igreja cresce para baixo. O texto está diante de nós, é o capítulo 9 de Atos, vai dizer assim: assim, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia, Samaria, tinham paz. Ponto. Eram fortalecidas e edificadas pelo Espírito Santo. Uma edificação, você faz ela de cima para baixo ou de baixo para cima? Quando você vai construir uma casa, o que primeiro faz? Faz a fundação. E para fazer a fundação você faz o quê? Funda as sapatas, né? Cava ali as sapatas, onde passam as colunas. Você faz os buracos, prepara, né? Nós temos ali um mestre na área. Você prepara a estrutura da casa, edificadas. Então, eu chamo a atenção dos irmãos que
primeiramente, a igreja ela deve buscar o fortalecimento de enraizar-se na palavra de Deus, ser edificada na palavra de Deus. Quando eu digo uma igreja que cresce para baixo, eu estou dizendo a respeito da estrutura, das raízes que a igreja deve estar bem fortalecida. Por quê? Se você pula essa etapa e passa para a última parte, que é a igreja crescer numericamente, crescer para o lado, você vai colocar em risco toda a estrutura da igreja. Se você não prepara uma boa estrutura e começa crescendo, o que acontece? Cai, vai sucumbir, pode desabar. Por isso, o primeiro passo para o crescimento da igreja é ela crescer para baixo, ela fundar as suas raízes, os seus alicerces ficarem seguros na rocha inabalável que é o Senhor Jesus Cristo. E Ele mesmo edifica a igreja sobre essa verdade, que Ele é o firme fundamento. Quando Pedro vai dizer, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, Jesus vai dizer, sobre esta verdade, que eu sou Cristo, o Filho do Deus vivo, sobre isso que você acabou de falar, Pedro, sobre esta pedra, sobre essa verdade, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja do Senhor Jesus Cristo está estabelecida sobre ele, está firmada sobre ele, na rocha inabalável, e ela não pode deixar que a sua estrutura seja rasa, ela tem que fincar a sua estrutura, as suas raízes, crescer para baixo. Atos 2, 42 vai dizer assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Perseveravam aonde? Na doutrina dos apóstolos. Perseverar na sã doutrina é o crescimento para baixo, é firmar. Eu fico preocupado e às vezes me assusto com essas igrejas que abrem a porta de repente em qualquer lugar e começa crescendo, lotando de gente, e via de regra você vai ver, não tem produzido uma vida no evangelho nas pessoas. Isso é perigoso. A igreja que não se estrutura, que você não vê ela zelosa com a doutrina, preocupada em expor as suas razões de fé, a sua estrutura doutrinária, fica preocupado, pode ser um vento. Está pulando etapa, e quando pula etapa, a gente vê que às vezes isso não termina bem. Tem que saber, irmãos, que existe até mesmo na nossa cidade igrejas que são vendidas de porteira fechada. Estrutura a igreja, funda a igreja, desenvolve a igreja, atinge uma quantidade de membros. O cara chega, chama alguém e fala: rapaz, você não quer assumir a igreja lá? Eu te passo a igreja. Daí, não sei, 30 mil aí, você fica com a minha igreja lá. Pode se assustar mesmo, mas está acontecendo. Estão brincando com a verdade do Senhor, estão brincando com a igreja do Senhor. Igreja é um negócio sério, irmãos. É coisa séria. Não dá para levar de qualquer jeito. Por isso que às vezes a gente tem que apertar mais um pouco, porque o negócio está tão frouxo, tão doidado, que se a gente não firmar na doutrina, não apresentar nossa apologética de fé com relação a alguns assuntos que são cruciais na fé, nós somos colocados no balaio de gato. Por isso que eu faço questão de ter meu posicionamento público. Por isso que eu faço questão de mostrar quais são as razões da nossa fé, nossas bases doutrinárias, nossos alicerces da nossa igreja. Que eu não pode me botar no balaio de gato junto com um cara que vende igreja. Junto com um cara que vende indulgência evangélica. Não pode. Se você está acostumado a escutar toda igreja é igual, crente é tudo igual, pastor é tudo igual, e está acomodado com isso, eu não, meu irmão, peraí, não, você está falando aí, você não conhece a Igreja Batista Água Fria? Você não conhece a nossa comunidade da fé, que a gente tem lá, simples? Não pode colocar no mesmo balaio, não. E aí, irmãos, quando se pula essa etapa, está correndo sérios riscos, né? Igreja, até trocar o nome igreja, troca. Bota da moda, né? Ou bota comunidade, virou... O pessoal está enjoado de igreja, não pode escutar eles falar sobre igreja, porque tem medo de igreja. Pegou horror à igreja, então você bota comunidade.
Vou botar comunidade evangélica. Aí bota comunidade evangélica. Ou então, church, está na moda. Church, igreja em inglês. Church. Bobice, irmãos. Lucas, ele, como eu disse os irmãos, ele não é um historiador. E ele está escrevendo a respeito dos primeiros 30 anos da igreja, da estruturação e desenvolvimento da igreja, mas principalmente está nos escrevendo a respeito de um padrão de igreja. Se você pegar Atos, é bom que você faça esse exercício algum dia, para um dia tranquilo de manhã, pega a sua Bíblia e lê Atos numa pancada só. Você vê se você não vai ver um padrão de desenvolvimento e estruturação e crescimento de igreja. Você pega de manhã lá, vou sentar, vou ler Atos de ponta a ponta. Você pega, vai lendo. Você vê, observa aí, faz isso um dia, observa. Como que ele está relatando sobre um padrão. Não precisa inventar, não precisa pintar, botar luz. Não precisa disso não. Só precisa fazer isso quando se tira a doutrina. Você tira a doutrina para você firmar as pessoas, atrair as pessoas, você começa fazendo isso, não está certo. E aí, irmãos, nós precisamos estar atentos a essas questões, porque nós precisamos ter uma apologética a respeito do que é igreja, do que é crescimento de igreja e por que nós estamos buscando alargar nossas fronteiras. Não é de qualquer jeito, não é porque simplesmente é uma questão de ego, não é simplesmente para satisfazer uma pessoa, não é simplesmente para competir, não tem nada disso. Nós estamos buscando seguir um padrão bíblico no que diz respeito à igreja e o seu crescimento saudável. A igreja cresce para baixo, finca as raízes, se apega à doutrina, está firmada. Me chamou a atenção no texto, edificadas, mas não está edificada em homens, não está edificada em um letreiro, não está edificada em algo que foi criado pelo homem, ela está edificada, e no texto está escrito, edificadas pelo Espírito Santo. Então a igreja deve estar edificada pelo Espírito Santo, na sã doutrina, e aí ela está crescendo para baixo, fincando raiz, ela está segura. Segura para quê? Segura para poder crescer para cima. E fazendo isso, ela já começou a crescer para cima. A igreja cresce para baixo, a igreja também cresce para cima, andando no temor do Senhor. O texto está nos dizendo, ou essa frase está na parte A do seu versículo, final dele, ou ela está no final da parte B. Na minha Bíblia, está no final da parte B, andando no temor do Senhor. Uma igreja fortalecida doutrinariamente, que anda no poder do Espírito, ela teme ao Senhor, e temer ao Senhor é crescer para cima. Você vê como é que tem muita gente brincando com Deus? Que diz que pertence à igreja, mas que leva uma vida doidada de qualquer forma? Não, irmãos, o Evangelho nos chama a viver uma vida modelo que o Senhor Jesus Cristo nos deixou. Igreja é lugar de todos os pecadores se reunirem, mas é um lugar onde todos os pecadores vêm e recebem graça do Senhor Jesus para serem transformados, para serem conduzidos ao arrependimento, para serem cheios do Espírito Santo, para terem fé. É onde pecadores se ajuntam e se quebrantam. Não é onde pecadores se ajuntam e continuam vivendo a vida normalmente como querem. Não. É onde pecadores vêm, se achegam e então passam a temer ao Senhor mediante a mensagem pura e simples do Evangelho. Nós precisamos, irmãos, pregar isso, anunciar isso, viver isso. Uma igreja que é lugar de pecadores, que vêm, são recebidos, aceitos, cuidados, instruídos em graça, e então passam a andar no temor do Senhor. Andar em piedade e glorificar a Deus. Se você observar os textos falando a respeito do crescimento da igreja, eles seguem sempre dizendo a respeito disso. Por exemplo, o 2:47, louvando a Deus. Eles estão crescendo para cima, eles estão glorificando a Deus, eles estão buscando dia após dia levantar o nome do Senhor. Eles não levantam o nome do apóstolo Pedro. Você não vê em momento nenhum a igreja de Atos dos Apóstolos elevando o nome de um dos apóstolos.
A igreja de Pedro. Olha como que Pedro estava fazendo um grande trabalho. Não, elas elevam o nome do Senhor, elas apontam para a glória de Deus, elas glorificam a Deus. Nós precisamos entender isso. Uma das marcas da igreja em crescimento é uma igreja que anda em temor. Os irmãos, eles temem, eles não vivem a vida de qualquer maneira, eles não entendem a liturgia de qualquer maneira, eles não cultuam de qualquer maneira. Não é fazer bobice em culto, não, é no temor do Senhor. Eles entendem o que estão fazendo. Estava assistindo uns vídeos aí, o Vitor fica me mandando uns vídeos, eu fico olhando o que a turma faz aí. Dois dividindo um púlpito, e a disputa, e o momento da palavra ali. E o que eles estavam fazendo? Eles estavam competindo quem contava a história mais engraçada. Para com isso, irmãos. Já vi aí, irmãos, pregadores subindo no púlpito vestidos de super-herói. Entrar na igreja de moto e de carrinho de mão, isso é tudo bobice. Tudo bobice. Isso não é temor. Nós precisamos ter o nosso coração pulsando forte quando falamos de igreja, de culto. Isso é temor, reverência ao Senhor. Isso é glorificar a Deus, isso é crescer para cima. Mas a igreja cresce para cima e também cresce para o lado. E quando eu falo cresce para o lado, eu falo crescer numericamente, geograficamente. Aqui no texto está dizendo assim a igreja em toda Judéia, Galiléia e Samaria. Geografia da igreja. A igreja agora não está só mais em Jerusalém. Ela já expandiu, já chegou na Judéia. Ela já espalhou para Galiléia, para Samaria. E seguindo a promessa de Atos, capítulo 1, versículo 8, você pode olhar comigo. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. A igreja foi criada, instituída, organizada para crescer. É natural. O erro está quando nós não percebemos isso e quando nós erramos ao buscar a Deus, o poder do Espírito, viver em piedade, pregar a palavra, o evangelho puro e simples, para que Deus produza esse crescimento. Ela está cuidando de expandir e atingir outras áreas. O que não podemos fazer é esquecer de que Jerusalém estava edificada e ali era a base. Mas eles não disseram assim, entre eles, olha, vamos ficar por aqui mesmo, vamos ser uma igreja concisa, uma igreja firme, que nós cuidamos bem um dos outros, mas aqui entre nós. Não, eles foram cumprir aquilo que Jesus tinha falado que eles iam cumprir, e que através da descida do Espírito Santo eles foram capacitados para isso. E naquele grande ajuntamento, quando o Espírito Santo desce e capacita, as pessoas voltam para suas cidades e já voltam comentando sobre aquilo que tinha acontecido lá em Jerusalém. O Evangelho já estava sendo pregado e os apóstolos eles só foram lá para confirmar, para anunciar, para explicar, para frisar. A igreja estava crescendo. Por isso que quando nós dizemos, olha, nós vamos montar um ponto de pregação na cidade, nós estamos pensando numa igreja que está buscando expandir as suas fronteiras, pregar o evangelho, alcançar o perdido, oferecer a mão àquele que está precisando. Por isso que quando nós vamos voltar o culto de pregação em Aracaju, nós vamos evangelizar, nós vamos convidar as pessoas para irem ali, nós vamos pregar o evangelho, anunciar as boas novas do nosso Salvador. Mas a igreja também, ela cresce em número, e isso é algo que me chamou muita atenção aqui.
Porque o texto está nos dizendo, e se multiplicavam. Ela era edificada pelo Espírito Santo, eles temiam a Deus e eles se multiplicavam. Olha, irmãos, nós precisamos estar atentos a isso aqui. O livro de Atos, e Lucas, ele teve uma dedicação em registrar esse crescimento da igreja. Por quê? Será que foi involuntariamente? Deus está nos mostrando que a igreja dele, ela vai crescer. Se primeiro crescer para baixo e depois crescer para cima, então ela vai expandir. E aí, quando nós falamos em crescimento numérico, duas coisas acontecem. Primeiro, é a numerolatria, como diz o Hernando Dias Lopes. Números, produzir crente. Como se fosse uma máquina, a igreja fosse uma máquina de produzir crente. Produz crente de qualquer jeito, fica como quiser, mas não, joga na água, faz uma foto maneira e produziu crente. Não é assim, irmãos. Como que vai fazer? Como que a igreja vai crescer? Por onde que ela vai fazer? E se preocupado com isso, e bota isso na cabeça, isso é o tempo todo, e cria modelos para isso, e tem anotações, e tem relatórios. Natural. Não precisa correr com isso não, numerolatria. E o outro lado é a fobia do crescimento de igreja. Não, pera lá. Igreja crescer, nós estamos tão bem aqui, nós somos tão bem cuidados. Pouquinha gente, temos um pastor ali que dá assistência. Igreja crescer, vai dar mais trabalho para o pastor, vai ter que pagar salário para o pastor. Vamos ficar quietinho aqui, não crescer muito não. Está bom aqui assim mesmo. Nós somos tão doutrinários, somos firmados na doutrina, nós somos firmados na fé. Tá bom, nós temos firmeza, somos calvinistas. Irmãos, está errado, irmãos. Vamos acompanhar o crescimento da igreja em Atos, para a gente já caminhar por fim. Atos 1:15. Naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão reunida era de quase 120 pessoas. Olha aí, tem 120 pessoas. A igreja já está em funcionamento. 120 membros. E aí eles estão trabalhando, Pedro já estava pregando, já estava ensinando. Primeira coisa que acontece, depois que Jesus ascende aos céus, a primeira reunião é a reunião de oração. Eles já estão orando, buscando a Deus, a orientação. E a segunda é uma assembleia extraordinária para escolher o substituto de Judas. E aí, logo à frente, você acompanha comigo? Atos, capítulo 2, versículo 41. Atos, capítulo 2, versículo 41. É a segunda mensagem que Pedro prega. Está dizendo assim: os que de bom grado receberam a sua palavra foram batizados, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. 120 e chegaram mais quase 3.000 almas. A igreja está pregando o evangelho. A igreja está anunciando Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou. Está pregando o evangelho puro e simples, está chamando ao arrependimento. Você tem uma palavra que não falta no sermão de Pedro, é arrependa-se. Jesus Cristo e arrependa-se, são duas palavras que não faltam no sermão de Pedro. E aí nós vamos ver a igreja crescendo. De 120, ele prega o sermão 3.000. A gente tem que pregar 3.000 sermão para se converter 100. Pedro pregou um para converter 3.000. A igreja está desenvolvendo. Como que não é pecado, irmãos, a igreja crescer? Não está errado a igreja crescer de maneira saudável, bíblica, como tem que ser, pregando o evangelho. Inventando um mecanismo para crescer, para inchar.
pregando o evangelho. Atos 4:4. Olha aí comigo. Já temos aproximadamente 3.120 pessoas. A igreja está desenvolvendo. E agora Atos 4:4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra de Deus, creram, e chegou o número desses a quase 5.000. 5.000. E algumas versões estão falando o número dos homens era quase 5.000. E os comentários bíblicos vão dizer que Lucas conseguiu contar e registrar o primeiro momento, o segundo momento, todos. No terceiro momento ele só conseguiu registrar os homens, não deu para contar todo mundo. Já temos uma igreja de 8.120 pessoas. O evangelho está expandindo. E aí, a partir do capítulo 4, versículo 32, olha comigo aí, 4:32. Era um o coração e a alma da multidão, dos que criam, e ninguém dizia coisa alguma do que possuía, era a sua própria coisa, mas todas as coisas lhe eram comum. Lhe eram comum. Tudo que você imagina uma igreja de 8.100 pessoas, que estão compartilhando tudo, que estão dividindo tudo, que ninguém tem necessidade, uma igreja que está desenvolvendo, uma igreja que está crescendo, sem perder a sua essência, a sua funcionalidade, sem perder a sua doutrina. Eles não mudaram a pregação, continuaram da mesma forma. Por quê? Eles apresentaram o evangelho de Jesus, o convite ao arrependimento, o crescimento na fé. Então não tem que mudar isso aí. Agora, se eu apresento um evangelho sem arrependimento, um evangelho que não exige mudança, eu vou ter que continuar para manter aquela igreja daquele jeito, pregando esse mesmo evangelho. Olha, fica aí do jeito que é, o cara vai lá adultera, não pode falar nada, senão ele vai sair da igreja. Deixa, então, não mexe com isso não. Ah, o jovenzinho fornica, não, deixa quieto, não mexe com isso não, a questão é que deixar crescer. Não, irmãos, manter o padrão do evangelho, do início até o fim. No início, evangelho, no meio, igreja de desenvolvimento, evangelho, no final, até a ascensão de Cristo, até a volta, quando Cristo vier buscar a igreja, pregando o evangelho, mesmo padrão, mesmo modelo, seguindo sempre a forma que está instruída na palavra de Deus. E aí, quando chega Atos capítulo 6, versículo 7, Atos capítulo 6, versículo 7, de sorte que crescia a palavra de Deus. O que cresce? Primeiro, a palavra. Ou seja, estão pregando mais e mais a palavra, em mais lugares, de mais formas, pregando a palavra, pregando a palavra. E em Jerusalém se multiplicava rapidamente o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Que está, irmãos, como que está desenvolvendo, como que a igreja está indo avante, como que está produzindo o crescimento da igreja, a pregação da palavra. Como que a igreja, em meio às lutas, e aqui já começa a acontecer alguns problemas, algumas dificuldades, algumas lutas, e a igreja continua firmada, resolvendo os problemas com o evangelho, pregando o evangelho, não negociando o evangelho, a pregação do evangelho. Assim a igreja vai crescendo. E quando chega em Atos 9, ele vai usar, daqui para frente ele vai usar o superlativo, a multidão dos que creram. Ele não registrou mais número, ele não conseguiu dar a quantidade, ele disse a multidão dos que creram. E aí, quando chega aqui onde nós lemos inicialmente, ele está dizendo que se multiplicou, ia se multiplicando. Ele parou de se preocupar e aí não se preocupa mais com anotar numericamente, registrar a quantidade, mas ele vai dizer que se multiplicou, a multidão se multiplicou. Irmãos, a nossa igreja deve orar para que nós possamos continuar firmados no propósito de pregar o evangelho. Não mudar nossa pregação, não adaptar nossa pregação. O evangelho não tem que se adaptar à cultura. Ele tem que ser pregado com sabedoria,
Ele tem que ser anunciado com dinamismo, com inteligência, com estratégia. Você vai ver as viagens missionárias de Paulo, tem estratégias, ele é estratégico, mas ele não negocia a verdade central do Evangelho. Então, irmãos, que nós possamos buscar pregar a preciosa palavra do Senhor, manter o padrão e então buscar alcançar um crescimento para baixo, firmando as raízes, consolidando a fé, estruturando o alicerce na sã doutrina, no poder do Espírito Santo, glorificando a Deus, cheios de temor, vivendo uma vida de testemunho sério, sendo uma igreja que estende a mão. Pedro vai subir o templo e estende a mão àquele necessitado, ora. Olha como que a igreja está em funcionamento, está vendo as necessidades à sua volta. Eles assistem as viúvas, eles compartilham tudo que tem, eles estão dividindo, compartilhando, glorificando a Deus através daquilo que está na mão deles, andando em piedade, em amor, no temor do Senhor, na capacitação do Espírito. E então a igreja vai alcançar esse crescimento que é natural, que flui na direção do Espírito, no poder do Evangelho, que se nós fizermos estratégia, nossas estratégias por 1000 anos, não produz aquilo que a descida poderosa na capacitação do Espírito produz em um dia. Aquilo que Deus faz através do avivamento, em um dia nós não conseguimos nunca produzir. Lutamos e não produzimos. Por isso nós devemos orar, buscar mais e mais o Senhor, fazer como aquela igreja fazia. Eles clamavam, eles estavam sempre em oração. Todos que criam estavam juntos, tinham tudo em comum. Perseveravam unânimes no templo, partindo pão, louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo. Assim que eles estavam. Assim que eles fazem quando vão eleger os seus líderes. Assim que eles fazem, eles oram. Assim que eles fazem quando eles vão buscar expandir o reino, eles oram, eles buscam a Deus. Nós devemos, então, clamar ao Senhor, orar ao Senhor, pedir ao Senhor que possa nos orientar, nos dar dia após dia a capacitação do Espírito, o poder do Evangelho, da graça. E assim nós veremos uma igreja que vai experimentar um crescimento saudável, não produzido por nós, mas produzido por Deus, através da sua preciosa, suficiente e inerrante palavra. Amém? Feche seus olhos, vamos orar nesse momento. Senhor, obrigado por sua palavra. Nossa igreja deseja, Deus, se colocar na posição que o Senhor quer, para que o Senhor possa fazer em nós o teu querer, cumprir em nós a tua vontade, que o Senhor possa estar indo à frente, Deus, de todos os nossos trabalhos, que o Senhor possa estar capacitando os irmãos, derramando dons sobre a vida dos irmãos, capacitando com o poder do Espírito Santo, Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa estar nos dando direção, sabedoria, dinamismo, intrepidez, ousadia para continuar pregando a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor possa estar dia após dia cuidando de cada passo que a igreja vai dando, ó Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor possa levantar, ó Deus, homens e mulheres dedicados a ler a Tua palavra, a estudar a Tua palavra, a explicar a Tua palavra, e assim nós possamos avançar, ó Deus, na pregação do Evangelho. Em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós, nos guarde de todo mal, e que o Senhor possa, Deus, dia após dia, estar nos conduzindo a uma vida piedosa, a um viver amoroso, Senhor, uns para com os outros, a um viver na palavra, Deus. Cuide do nosso testemunho, para que possamos, ó Deus, ser irrepreensíveis. Cuide, Deus, para que nós possamos avançar, ó Deus, avançar com os passos firmados na rocha inabalável que é o Senhor Jesus Cristo, avançar na direção do Teu Espírito, avançar firmados na sã doutrina, em nome de Jesus. Ó Pai amado, sê com a Tua igreja, que o Senhor nunca nos deixe, ó Deus, desamparados, que o Senhor nos livre, ó Deus, de qualquer tipo de mal, de vergonha, de mau testemunho, ó Deus. Que o Senhor possa nos dar, ó Deus, um coração voltados
para o Senhor, ó Deus, voltado para o Senhor. E um viver, ó Deus, sob a sua graça e a sua misericórdia. Em nome de Jesus. Assim nós oramos. Amém e amém. Amém. Deus abençoe sua vida. Em oração silenciosa, estamos assim encerrando o culto dessa noite.